queridos amigos! Está começando no seu canal 10 o quadro Falando com a Doutora. Sou a doutora Natália Argentão e agora que entramos no outono, nós podemos programar o tratamento da pele. Porque é nessa época do ano que diminui a incidência dos raios ultravioleta. O sol fica mais frio, pelo menos teoricamente, né? Não é o que a gente tem visto aí, mas daqui pra frente a gente sabe que o sol fica um pouquinho mais brando e a gente consegue fazer os tratamentos da pele. E aí nós corremos menos risco em realizar o tipo de tratamento, principalmente com os ácidos, para a gente tratar as manchas e as rugas da pele. Sendo assim, começamos hoje a falar sobre o melasma, que são as manchas na pele por causa principalmente da exposição solar. Vamos falar também sobre rugas e o envelhecimento da pele e, claro, como prevenir de forma eficaz e quais são os melhores e mais modernos tratamentos que estão sendo utilizados para eliminar e amenizar as manchas, as rugas e os sinais de expressão. E aí, gostou da ideia? Então, fique ligadinho nesse e nos próximos quadros do programa, porque as dicas são fáceis, baratas e com certeza vão te agradar muito. E hoje nós começamos pelas manchas. E um belo dia você se olha no espelho e pá! Olha ela lá! E quase sempre isso ocorre depois dos 25 anos, não é mesmo? Aí você se desespera, começa a utilizar protetor solar, pesquisa na internet, tudo que você pode fazer para aquilo desaparecer do seu rosto como um passe de mágica. Bom, antes de pensar em como você vai fazer isso desaparecer, eu sugiro que você entenda como isso apareceu. Porque isso não apareceu da noite para o dia. Melasma, também chamado de cloasma, é um tipo de mancha amarronzada que surge em áreas expostas ao sol, principalmente na face. Mas áreas como o pescoço, o colo e os braços também podem apresentar essas manchas. Ela ocorre com mais frequência em mulheres, especialmente na pele mais morena. Esse tipo de mancha não traz nenhum perigo ou consequência ao organismo, mas a gente sabe que ele afeta muito a autoestima das mulheres que possuem essas manchas. O que de fato causa o melasma ainda não se sabe, mas há muitos fatores que podem aumentar o risco de desenvolver essas manchas no rosto, podendo ser aí uma predisposição genética, a própria exposição solar, como eu falei, as alterações hormonais, por isso que ocorre mais em mulheres, como o que acontece durante a gravidez, ou ainda as mulheres que usam os anticoncepcionais hormonais, como as pílulas, o DIU, adesivos. Também terapias de reposição hormonal, né, na pós-menopausa e os distúrbios da tireoide também fazem com que essas manchas apareçam. Essas são as causas mais comuns para que essas manchas apareçam nas mulheres. Porém, os homens também podem apresentar o melasma. Claro que numa proporção bem menor do que nas mulheres, mas pode apresentar. É menos comum, mas também pode acontecer de aparecer o melasma nos homens, tá? Pela exposição solar. A tonalidade da nossa pele, ela é dada através da atividade de umas células chamadas melanócitos, que são essas células da pele responsáveis pela produção da melanina, que é a melanina que é a substância que dá a cor da nossa pele, dos nossos cabelos e dos nossos olhos. Ocorre que nessas áreas manchadas, os melanócitos começaram a trabalhar exageradamente sobre os estímulos normais, produzindo essa melanina em excesso,
o que resultou no escurecimento localizado da pele. Esse pigmento em excesso pode se localizar nas diferentes camadas da pele. Quando ele está na epiderme, que é a camadinha mais superficial da pele, nós chamamos então de um melasma epidérmico. Quando esse melasma se localiza na derme, que é a segunda camada da pele, uma camada um pouco mais profunda, nós denominamos de um melasma dérmico. Ou ainda, ele pode atingir essas duas camadinhas. E aí, nós chamamos ele de um melasma misto, porque ele fica tanto na epiderme quanto na derme. E essa classificação, gente, é muito importante e muito útil, pois ela nos ajuda a traçar o melhor tratamento. Porque aí a gente já sabe a duração desse tratamento e a gente consegue prever o quanto nós podemos recuperar a tonalidade normal dessa pele. Já que quanto mais profundo o pigmento, é mais difícil da gente alcançar. Normalmente, elas aparecem nas maçãs do rosto, na testa, no nariz e no lábio superior e nas têmporas. As manchas, geralmente, elas são limitadas e são irregulares, formando umas placas que em seu contorno apresentam os pontilhados. Então, a gente consegue ver bem aonde que essa mancha tá? Então, ela não é assim, difusa, a gente consegue limitar essa mancha. E aí, a gente classifica ela como um melasma se ela veio, se ela foi provida da exposição solar. Bom, agora eu tenho duas notícias para te dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Vamos na ruim primeiro? A ruim é que o melasma não tem cura definitiva. Não tem nada que faça com que a mancha desapareça para sempre, porque depende de muitos fatores. E muitos deles fogem do nosso controle, como por exemplo, o fator genético e o fator hormonal. Mas a boa notícia é que em muitos casos é possível clareá-las em até 100%. E com o uso de proteção solar adequada, dificilmente elas vão voltar. Esses dias eu li um exemplo sobre como os melanócitos se comportam no aparecimento do melasma e eu achei muito interessante. E eu vou passar para vocês porque é uma forma assim bem fácil de entender como que essa mancha aparece. Vamos pensar numa pele normal. Então, assim, numa pele normal, nós podemos imaginar que os melanócitos são como máquinas de uma fábrica que produz um pigmento. Para funcionar essas máquinas, precisa de um combustível, que aí no caso nós vamos falar que é o sol, tá? Então, o sol é esse combustível para a máquina funcionar. E quando o produto está pronto, o produto final, nós vamos chamar da melanina. Então, nós temos as máquinas, tá? Uma indústria, nós temos as máquinas que o combustível para essa máquina funcionar é o sol. E o que essas máquinas produzem é a melanina. Essa melanina é armazenada num estoque, que é o produto que é produzido pela fábrica. Então, a gente produz através de uma máquina que precisa de um combustível e o produto a gente armazena assim que ele está pronto. Então, esse estoque nós vamos chamar da camada superficial da pele. Então, é a derme e epiderme, que é o nosso estoque, lá o nosso galpão. Então, vamos recapitular para a gente não se perder. Nós temos uma fábrica, essa fábrica tem as máquinas que precisam de um combustível. Então, a máquina, combustível, o sol, que produz alguma coisa. Então, esse produto é a melanina e vai guardar a melanina na pele. Os hormônios funcionam como um óleo que lubrifica essas máquinas. Sem ele, as máquinas não podem funcionar perfeitamente, porque se a gente não põe óleo na máquina, a máquina não funciona. Então, o hormônio funciona como esse olhinho da máquina.
Acontece que no melasma, essas máquinas se tornam muito eficazes e econômicas. Ou seja, com uma quantidade mínima de combustível, que é o sol, elas passam a produzir quantidades enormes de melanina, que acabam se acumulando e ocupando todo o estoque. Então, o que aconteceu? Teve muito combustível, ela produziu muito rápido a melanina e foi guardar no estoque, que é a nossa pele. E aí, o tratamento do melasma vai se basear em quê? Primeiro, cortar o combustível dessas máquinas. Opa, proteção solar. Segundo, tentar sabotar essas máquinas, tornando elas mais lentas. Como? Usando cremes e loções despigmentantes. E terceiro, esvaziar o estoque, que a gente vai fazer os tratamentos em consultórios dermatológicos e usar os peelings e os lasers. E 4, eliminar o uso dos hormônios. Claro, quando for possível, se você não faz tratamento e que você realmente precise do hormônio. Se a gente conseguir, a gente retira o hormônio, certo? Portanto, o grande segredo do melasma é o quê? A prevenção. Mas se ele já apareceu, nós vamos ter que tratar. Como ocorreu um excesso de melanina local, isso precisa ser retirado para que a pele volte à tonalidade normal. Na estética e na dermatologia, pode-se utilizar peelings químicos de microdermabrasão e, em alguns casos, a gente usa fontes de luz intensa pulsada e laser. Esses procedimentos devem ser realizados em várias sessões, sempre evitando agredir demais a pele, pois os procedimentos agressivos podem causar uma inflamação excessiva na pele, gerando novas manchas. Infelizmente, quando o pigmento é muito profundo, esses procedimentos não são capazes de alcançá-los. E aí, a indústria farmacêutica, ela é uma grande aliada nesse tratamento. Muitas são as substâncias que ajudam a clarear a pele. Elas geralmente agem inibindo uma ou mais etapas das reações químicas que ocorrem dentro do melanócito e resultam na formação da melanina. As mais comuns são a hidroquinona, o ácido retinóico e o ácido azelaico. E esses e outros princípios ativos podem ser usados em cremes, em géis e loções para uso domiciliar. Isso dificulta a formação de um novo pigmento. Esses produtos devem ser utilizados em toda a área afetada e não só nas manchas, e sempre com prescrição médica. No quadro da semana que vem, nós vamos abordar melhor esse assunto das substâncias que você pode usar em casa, com a presença da farmacêutica bioquímica doutora Isabela Sicarelli, que vai explicar tudinho, passo a passo, como deixar a sua pele impecável. Portanto, não perca! Com isso, eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. E lembre-se, qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para falandocoadoutora@hotmail.com e visite agora mesmo o nosso site www.bfbeleza.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Sintam-se abraçados por mim. Tchau, tchau.